Olá, graça e paz. Hoje, segunda-feira, estamos um dia após o Domingo de Ramos, ou a entrada triunfal de Jerusalém. No livro de Marcos, capítulo 11, versos de 12 e 19, diz assim: Marcos, capítulo 11, versos de 12 a 19. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse: Ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias no templo, e os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Se você ler o verso 11, Marcos 11, 11, Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou a sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Ou seja, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, montado naquele jumentinho, e aí, no dia seguinte, ele volta à noite para dormir em Betânia, e aí, na segunda-feira, um dia como hoje, ele vai para Jerusalém. E é interessante notar que no verso 13, deixa bem claro que não era tempo de ter figos. Jesus chega até a figueira e aí amaldiçoa a figueira. Nessa época do ano, as figueiras elas têm brotos em todas as árvores e elas dão alguns pequenos figos. Só que esses figos, eles caem antes de amadurecer. E quando Jesus amaldiçoa aquela figueira, Jesus está condenando a hipocrisia religiosa, que estão sempre parecendo florida, mas nunca dão frutos. Isso é o que Jesus está querendo nos ensinar, a diferença entre a aparência e a realidade, entre a fé e a religiosidade, entre o que é e aquilo que é hipocrisia. Aí então, Jesus chega ao pátio do templo, e ele chega no pátio do templo, que é chamado Pátio dos Gentios, onde aqueles que não eram judeus podiam entrar, os que não eram judeus podiam entrar só até ali. Ali no Pátio dos Gentios, os peregrinos que vinham de longe, eles compravam os animais para o sacrifício, porque eles não traziam de casa, porque alguns moravam muito longe, e eles trocavam as moedas que eles usavam nos seus países, onde eles moravam, pela moeda do templo, a única que era aceita no templo. E isso gerava, essas operações comerciais, elas rendiam um bom lucro ao sumo sacerdote, bem como à cúpula sacerdotal, que detinha o poder político. A corrupção se instalou naquele lugar que deveria, como disse Jesus, ser chamada casa de oração. É interessante notarmos que quando você olha as coisas, aparentemente, ou seja, elas foram criadas com um bom propósito. Ou seja, o judeu que morava longe de Jerusalém, ele não tinha como trazer a sua ovelha de longe. O que ele fazia? Ele vendia a ovelha lá e trazia o dinheiro para comprar a ovelha. Só que a liderança religiosa, o sumo sacerdote e os seus, eles passaram a vender. Por quê? Porque eles ganhavam, eles colocavam ágio, eles sobretaxavam, e aí então isso virou um lugar de corrupção. A reação de Jesus é a de alguém que é zeloso pela casa de Deus, e é alguém que é intolerante com a exploração e a injustiça. Por isso que ele sai derrubando mesas, ele sai afastando as pessoas. E é interessante notarmos a reação. A liderança, o povo, ficou admirado ao ver a autoridade de Jesus e o que ele fazia, mas a liderança religiosa ficou amedrontada. Por isso
queria matar Jesus, o que vai acontecer na sexta-feira. Tenha uma boa semana, pense nisso. O que Jesus fez, o que ele realizou e o que ele nos ensina nesses pequenos gestos. Por isso, seja real e nunca aparente. Que Deus nos abençoe, tenha uma boa noite. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fiquem em paz.